alunos, alunas, professoras, professores, chegamos no ar mais um Sai Digital. Os azulados no ar. Os azulados, Sai Digital, abraço a você, azul. colega professor, colega professora, você aluno, aluna, preparadíssimo, desfecho de um ano e ano seguinte alvissareiro. E Professor. vamos debater um tema para que os nossos alunos pensem muito bem para o próximo ano. De olho no tema, de olho no tema. E desigualdade. É uma situação que a gente deve pensar e, aliás, é um tema que a escola deve discutir, Mas não né? entendi, porque o ensino, Laércio, o ensino, ele, em princípio, ele visa combater a desigualdade. Mas a falta... Mas a falta... Justamente. Então, como é que eu... numa redação, como é que eu chamaria isso? Pois é um paradoxo. Um paradoxo. É um paradoxo. Por que é um paradoxo? Porque você tem paradoxo, você tem exatamente, vamos escrever direitinho, né? Você tem o ensino... Quando o professor Marlos pega lá o nosso apagador, você tem é o importantíssimo isso, grava essa ideia, por favor. O ensino sendo alvo de desconstrução e não de construção. O nosso país... É um paradoxo. O nosso país, concurseiro, concurseira, agora, aluno, aluna, desculpa, estou trocando aí os programas. Isso. Quero dizer o seguinte, o nosso país, na forma que ele está, o ensino fica cada vez mais elitizado. Tanto é que nós vamos ouvir em breve, talvez antes do final, antes desse programa entrar no ar, uma notícia muito pesada, eu digo assim, bombástica pela notícia, na imprensa, que um dos maiores grupos do ensino brasileiro será comprado por um fundo estadunidense. Por quê? Por quê? Porque dá muito dinheiro o ensino em nosso país. Sempre. O pai faz um sacrifício espetacular para levar o seu filho para a escola particular. E o que me espanta, professor Marlos, e é muito comum, o mesmo professor da escola particular está na escola pública. Por que o aluno da escola pública não tem o mesmo desempenho, já que em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, tem o mesmo professor, porque o professor tem uma jornada dupla? Também se deve a vários fatores. Mas um dos fatores essenciais é que a estrutura que a escola oferece e a remuneração desse professor não é satisfatória na escola pública. Alguma na escola pública. Isso nos lembra muito claramente um discurso que você pode acompanhar pelo YouTube, o discurso da professora Amanda Gurgel. Olha, é fácil para você. Então, o discurso da professora Amanda Gurgel. Ela, nesse discurso, que tem mais de 2 milhões de visualizações, 2.600.000 visualizações... Amanda Gurgel. Ela impressiona, por quê? Porque era o momento em que o Rio Grande do Norte estava em greve. O Estado do Rio Grande do Norte, a educação estava em greve, e ela faz um pronunciamento na Assembleia Legislativa em nome de professores e do próprio sindicato dos professores. E ela imediatamente tira do bolso o quê? Para impressionar, né? No sentido de foi muito feliz. Ela tira do bolso o contra-cheque. Na verdade, é quase o contra-cheque, ela pega, sabe, o extrato bancário. Você vai ali, você puxa o saldo bancário. E o saldo bancário dela diz assim, o meu salário, composto por um 9, um 3 e um 0. Então, salário R$ 930. Daí alguém diz assim, mas e com formação superior? Daí ela disse claramente, licenciatura plena e especialização. Quer dizer, com R$ 930, sabendo que o nosso salário mínimo é 788, você vai remunerar um professor e vai exigir dele que ele tenha toda essa qualidade. Mas escute, e qual é a condição de tempo que ele terá para se preparar, para se capacitar ainda mais e ter uma visão maior de todo o processo na sua especificidade, se o salário dele mal chega a R$ 1.000. Aí, como a mesma Amanda Gurgel dirá, para esse professor multiplicar o seu salário, ele só tem uma alternativa, 930 de manhã, 930 à tarde, 930 à noite. Aí ele vai ter que trabalhar 3 períodos para que ele consiga ter uma condição melhor de salário ao final do mês. Melhor não aceitar. Melhor não aceitar, exatamente. E aí vale a pena você discutir não só o aspecto do ensino, mas o que se preconiza como qualidade, o que a escola quer como qualidade, isso a escola no sentido geral. Por quê? Porque é um medidor de como as escolas estão, e esse tema serve para você, professor, colega nosso, professora ou todo e qualquer aluno, procurar o IDEB da sua escola, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Como foi o índice do IDEB da sua escola divulgado no ano passado? 2014. Ou seja, em 2014. Daqui a 2 anos haverá uma nova divulgação. Então, no ano que vem, você já terá um novo IDEB. Qual é o IDEB? É o IDEB que está aquém ou está além da meta? Tenha certeza, em quase que totalidade das escolas públicas está aquém da meta, ou seja, defasado. Alunos, agora eu estou falando para vocês, tá? Não estamos pedindo aumento, mas eu quero mostrar um gráfico. Quando o professor é bom, olha o que acontece com vocês. Mostra lá, Reginaldo Gerson, por favor. A importância de uma boa aula é o título deste gráfico. Esse gráfico aqui poderia ser a redação, né? Com toda certeza. É um componente, é um componente. É um componente que ajudaria muito. E daí, alunos que têm o mesmo desempenho, o mesmo aproveitamento. Sim. Quando ele tem um professor com alto desempenho, olha, do 100% de ensino, ele vai ter 90%. Isso aqui é uma pesquisa, isso aqui não é uma invenção via Chico Xavier, tá, pessoal? Isso aqui é uma pesquisa. Note quando a coisa é invertida, quando esses alunos têm um professor com baixo desempenho. Olha a diferença de aproveitamento, e é bem específico, até os 11 anos, que é o momento da vida para que o aluno tenha uma alfabetização praticamente plena. Ele saiba ler, escrever, ele está deixando, já deixou, a bem da verdade, as séries iniciais do ensino fundamental. Ele está ali no meio do ensino fundamental, caminhando, né, para a segunda parte do ensino fundamental. Então, esta pessoinha, esse indivíduo, estava lá atrás, a essa altura do jogo, cursando a 4ª para a 5ª série. Agora ele está já vislumbrando o 4º, 5º ano, dependendo, estamos aqui conjecturando quanto às faixas etárias diferentes, as possibilidades de acesso ao ensino e à manutenção. Mas esta criança já deveria ter uma capacitação maior. E isso se dá também pela estrutura que a escola lhe oferece. O que a escola possibilita a essa criança, e se a escola não possibilita, por que não possibilita? Há um problema de gestão, há um problema de ausência de recursos, e o baixo desempenho também se deve àquele círculo vicioso. Alguém vai dizer, a minha escola é ruim, eu também sou ruim, logo eu não terei chance alguma. Então, o máximo que eu conseguirei na vida, o meu grande evento na vida será concluir o ensino médio. Eu vou parar por aí. Por quê? Porque o ensino médio será o meu teto educacional na minha existência. E talvez lá no futuro os meus filhos possam furar esse teto, quebrar esse paradigma, esse determinismo existente e, a partir dele, os meus filhos estarão no ensino superior, para que esse ciclo vicioso de não escolarização plena, ou seja, não ter o ensino superior, não ter acesso e a manutenção do ensino superior e o diploma, consiga ser quebrado e essa família tenha outros horizontes. É um problema, nós estamos tocando no assunto extremamente complexo. Ele não se encerra aqui, isso aqui é um ponto para você discutir também, para refletir. Professoras, professores, alunos e alunas. Tem a nossa provocação na fala, teve o gráfico que eu coloquei, que é um argumento que você pode usar, mas eu quero usar um texto que o professor pode passar para os alunos para a leitura ou ler com eles. Dá uma olhadinha aí, ó. É um texto da Isto É, Paulo Moreira Leite, e ele deu esse seguinte título Paulo Moreira Leite é nervoso na sua fala. Ele é ácido na escrita, né? Ele é nervoso na sua fala. Qualquer situação que ele venha discutir, ele é bastante ácido e vale aqui, ó. Desigualdade no ensino tornou-se imoral. E ele discute justamente como que o ensino, como o resultado do Enem no Brasil, e o Enem é para isso mesmo, ele é para fazer uma avaliação de como está o nosso país, como nós tivemos notas ruins, e nós temos que admitir que esta nota ruim, que está no texto, depois você vai ler com calma, a partir dele, como que nós discutiremos estratégias para melhorar. Um exemplo importante... Eu vou aproveitar para... Por favor. Não, que eu quero falar contra o processo midiático do nosso país. Sim. Porque a imprensa, ela só sabe dizer acerca do Enem a espetacularização do Enem. Ou seja, aconteceu determinada situação, o Enem não deu certo, né? Transformam o Enem numa questão política contra o agente governamental
que bobagem, que imprensa mal conduzida, que imprensa errônea, que imprensa não é nem marrom, essa imprensa é uma imprensa amarela de vergonha. Mas eu só quero defender esse texto. Não. Ali é um texto que vale a pena ler. Nós não estamos aqui generalizando, né? Sempre há exceções, mas é quando a imprensa faz isso, ela esquece de discutir, por exemplo, o que é vergonhoso. E aí está no texto a vergonha. A vergonha é olharmos para a produção de textos, nós temos esses índices divulgados pelo próprio governo, que daí não faz nada para melhorar essas coisas, mostrando assim, em 2014 nós tivemos 5 milhões de candidatos ao Enem que não conseguiram fazer nota superior a 600 pontos. 5 milhões, ou seja, mais de 70% dos candidatos não conseguiram atingir sequer algo 601. Ele trabalha sequer com essa ideia. Aí o Enem, que deveria ser um instrumento de avaliação, uma ferramenta, né? De mudança, não acontece. Nós precisamos, então a gente tem que olhar para esses números e quando colocamos esse título, porque a gente só vai mudar a partir da provocação. Um comentário que eu penso que vale para que nós possamos nos balizar e fazer uma comparação. Coreia do Sul, que sempre é a nossa referência, nos anos 60, 70, um pouquinho para frente, mas começa lá nos anos 60, ela fez uma opção também. Única. Nós queremos ensino. E nós vamos investir no ensino, vamos investir no professor, vamos investir no aluno. E esse investimento trouxe alguns resultados assustadores. Mas tem que ser uma opção de Estado e não de governo. Exatamente. É um Estado que entendeu que a única maneira, depois da cisão, da separação das Coreias, a Coreia do Sul perdeu, foi derrotada. E qual o caminho a ser seguido? O caminho é vivermos à mercê da Coreia do Norte, ainda de forma subserviente, ou esperarmos donativos, doações dos outros, ou enquanto os outros nos dão alguma ajuda para nós tentarmos ficar em pé, nós investiremos tudo em educação. Foi exatamente o que eles fizeram, investir tudo em educação. E o resultado está nesse gráfico aqui, mostra lá, Reginaldo, veja só. Números de pedidos de patentes de invenções feito por países dos grupos dos BRICS. Entenda que o BRICS aqui, a pessoa ela sabe, quem montou esse gráfico, que a Coreia do Sul não está na brincadeira. Mas vamos entender, para a gente comparar. Note que a China, que investiu também no ensino, explodiu, né? E olha aqui a Coreia do Sul também, tanto é que a gente tem os carros da Coreia, sem contar todos os outros. E daí você vê aqui na brincadeira, Rússia, Índia e Brasil ficam naquela mediocridade. É claro que não tem invenções se eu não tenho um bom ensino. É claro que o aluno não inventará um novo tablet, uma nova caneta digital, uma nova forma de lente para óculos, um novo tipo de telefone, se ele não tem ensino. Um exemplo que eu sempre brigo e que é uma palavra comum nas nossas salas de professores, e aqui fica uma crítica para nós. Reflexão. Só reflete quem tem conteúdo. Sem dúvida. Por favor, professores, o nosso aluno só vai refletir se tiver conteúdo. Puxa uma ideia aqui que mostra como nós vivemos um estado estapafúrdio nesse contexto. Se nós temos desigualdade, essa desigualdade ainda ela é promotora de um Brasil colônia. O Brasil colônia continua sendo aquele país, amigo Laércio, professor Laércio, que investe e que tem como diretriz o ser doutor. Para eu ser doutor, eu preciso ser médico, certo? Eu preciso ser advogado, é a maioria. E às vezes até engenheiro você classifica como doutor. Eu preciso ser engenheiro. Mas esse é o Brasil colônia. Principalmente na advocacia e na medicina, certo? Mas aí é o seguinte, então o Brasil continua sendo assim, daí a concorrência exagerada sempre em medicina. Sim. Em direito, a concorrência já não é mais tão grande, porque há faculdades de direito em todos os cantos possíveis. A medicina é muito difícil montar, é muito caro montar. Medicina, sim, você continua tendo uma concorrência que ultrapassa, e nós sabemos, 100 candidatos por vaga. 102 candidatos por vaga foi o resultado, concorrência geral, para o curso de medicina do vestibular UFPR, Universidade Federal do Paraná, 2015-2016. 102 Mas isso candidatos se reflete por vaga. No restante do Brasil, certo? sem medo. Mas aí o seguinte, mesmo tendo essa concorrência e mesmo a desigualdade que não vai permitir que parcela mais modesta da população chegue a essas três situações, porque há sempre uma exclusão,
por conta da qualidade de ensino. Quando esses indivíduos chegam, aí que está o estapafúrdio, chegam a esses cursos, eles são deformados também. O exemplo disso está aqui, OAB. Os índices da Ordem dos Advogados do Brasil mostram a cada processo seletivo um massacre que uma prova com 80 questões faz, sendo que para conseguir a promoção, passar pela primeira fase do exame de ordem, basta que o indivíduo acerte metade, 40, ele não precisa acertar nem 41, senão 40 está no jogo, aí ele vai para a segunda fase para trabalhar com a discursividade também. Então, com isso, nós temos uma reprovação dos bacharéis em Direito que ultrapassa 80%. Sim. Mesmo com a nota 4. 8 em cada 10. Em medicina, isto não acontece, mas se você pesquisar e verá, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo fez uma avaliação para os médicos que estavam saindo, os residentes. E nesta avaliação se comprovou que, pasmemos aqui, mais de 60%, estou arredondando, mais de 60% dos residentes não sabiam diferenciar uma gripe de uma pneumonia. Pasme você, mais de 60%. Quando esse mesmo teste foi aplicado para estudantes de faculdades de medicina de outros estados, o índice chegou a 70%. Então, espera aí, 80% dos advogados não se saem bem, 70% dos médicos não se saem bem. Não tenho dados e não temos dados sobre engenharia, mas dizermos que o ensino neste país não precisa ser revisto, não precisa virar prioridade, é vivermos numa propaganda enganosa chamada Brasil, Pátria Educadora. PROCON neste lema, porque este lema não é verdadeiro. Esse lema é falacioso. PROCON nesse tema. Outro gráfico que pode ajudar você a fazer uma boa redação, dá uma olhadinha aí. Os recursos que fazem a diferença. O Brasil não gasta pouco, mas não é o suficiente, né? Não gasta pouco, mas gasta mal, né? E daí, olha, pensando aqui, Brasil e pensando em países da OCDE, já vê que tem uma diferença. Mas vamos dizer o seguinte... OCDE é só explicando, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Perfeito. Pessoal, economia... ela vai evoluir se tiver um bom ensino. O Brasil está sentindo falta da evolução da econômica por causa do nosso ensino. Se nós não criamos nosso carro ainda, não criamos um telefone para concorrer com o Samsung e com a Apple, porque nós não temos um bom ensino. Todo exemplo básico. Mas todo mundo fala bem da educação, professor Laércio. Todo mundo fala bem da educação. Não há um político que fale mal da educação. É verdade. Mas entre falar e fazer... A retórica... Olha, se você ensinar um animalzinho, ele reproduz... sons, o papagaio reproduz som, é exatamente isso, ninguém fala mal, mas tem medo, porque não dá para educar a população. É verdade. Se educar a população, a educação é uma arma perigosa, a educação ela é capaz de fazer com que as pessoas daqui a pouco comecem a pensar mais, então nada de educação, porque quanto mais educação, mais perigoso se tornará o povo, porque ele pode começar a enxergar as maracutaias, a desfaçatez, o engodo destas pessoas que se arvoram como autoridades. Gente lacaia. Verdade. Para fecharmos esse gráfico, dá uma olhadinha lá. Daí o gasto em percentagem do governo, você vê que a gente está parecido. Mas aqui, ó, a diferença é muito grande. Em dólares por aluno. Credo. Daí nós ficamos com menos da metade, tá? Quer dizer que o gasto, como foi argumentado anteriormente, é muito mal feito, ele é muito mal distribuído. Em dólares por pessoa, olha a diferença. E claro que isso é anual, né? E o resultado nós vamos ver nas notas dos nossos alunos no dia a dia. Isso quebra todo mundo. Para esse nosso trabalho, e você deve entender, vale a pena o quê? Estudar. Procure professor, colega nosso. Colega, professor, professora, procure sim o Plano Nacional de Educação. Observe, por gentileza, as metas do PNE. Essas metas a curto e médio prazo. Dê uma olhadinha nas metas do Plano Nacional de Educação, porque é essencial que nós conheçamos aquilo que o país quer para a educação, e o Laércio cita muito bem quando diz assim, nós temos um bom dinheiro, mas o mau investimento, esse mau investimento, ele cabe para o Estado.
não é só a União, não vamos culpabilizar a União, porque o Estado é irresponsável. Não, tem o município antes. Então, o Estado é responsável na gestão das escolas estaduais, e aí nós entramos também no ensino superior. Por que não se discute no Congresso Nacional tornar as universidades estaduais todas nesse país federais? Sim. Não, mas espera aí, o dinheiro não é o mesmo. Por que eu não posso ter, no nosso caso aqui, Paraná, nós temos, olha, pasme você, nós temos o UEL, Londrina, o EM Maringá, Unioeste Cascavel, eu tenho Unicentro Guarapuava, daí eu tenho as faculdades, Unopar... E vai ter a Unila... A Unila é federal, mas nós temos 5 a 6 estaduais, que é o EPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, então 6 estaduais. Por que eu não posso federalizar essas instituições? Um bloco só, né? Eu tiraria do Estado esse peso, no caso do Paraná e de outros estados também. Não, mas isso fica só para alguns. Veja a diferença, compare quantas estaduais tem o Rio Grande do Sul, quantas estaduais tem o Rio de Janeiro, quantas estaduais tem Minas Gerais? Tem bem menos, né? Então por que eles podem? Por que não criar uma unidade? Mas aí você tem a questão política. Também os parlamentares poder, né? não conseguem fazer isso. Por quê? Porque eles só falam sobre educação, mas eles não entendem mesmo. O que os parlamentares deveriam fazer é passar uma semana numa escola. Uma semaninha numa escola, aí seriam felizes. Fechamos a conta? Fechamos, meu bom amigo. Então, pensando nesse tema, então a discussão ensino e desigualdade é um paradoxo, sim. Por quê? Porque o ensino é promotor de igualdade entre as pessoas e não desigualdade. Esse prefixo des, ele aparece no sentido contrário, ou seja, é algo que afasta, é algo excludente. É sobre isso que você deve escrever no seu texto. E dê a sugestão para mudar isso. Perfeito. Amigão, Grande abraço. valeu. Até a próxima. Aqui, fechamos a conta da 2.